Olá, alunos! Continuamos então? Estávamos falando dos pronomes de tratamento e no finalzinho da aula passada falamos do vocativo. Na sequência, aí na sua apostila, ela coloca para nós alguns exemplos de modelos de endereço para o envelope, tá? Então, neste momento, eu quero que vocês pensem da seguinte forma. Quando nós colocamos um endereço no envelope, nós estamos falando com a pessoa ou nós estamos falando ou indicando naquele envelope que aquele documento é para aquela pessoa? Nós não estamos falando para quem é aquele documento? Então, no envelope, nós vamos ter o pronome de tratamento, o nome de batismo da pessoa e o endereço postal. Gente, a Sua Excelência o Senhor, ou a Sua Senhoria o Senhor, ou a Sua Excelência a Senhora, sem crase, claro, a Sua Senhoria a Senhora. Legal? Então, por que sua? Porque não estou conversando com a pessoa, eu só estou dizendo para aquele envelope, ou, obviamente, dizendo para o pessoal lá do protocolo que vai receber essa correspondência que esse assunto é para aquela pessoa. Da mesma forma, gente, este destinatário aqui do envelope é a mesma forma do ofício, tá? Então, no ofício, eu também não estou falando com a pessoa no destinatário. Eu só estou indicando, eu só vou usar o vossa no corpo do texto, pois ali realmente eu estou falando com a pessoa e sempre no presente. Legal? Então, fechamos. Aqui nós temos um exemplo assim: o nome, o cargo e o endereço. O nome, o cargo junto com o nome, né? O senhor e o fulano, o órgão e o endereço. Ou no caso do juiz, o nome, juiz e já colocando a vara que ele se refere e o endereço postal, tá bom? Está abolido, gente, acabou esse negócio de digníssimo e ilustríssimo. Lembram do Ilmo, né? Ilmo, I-L-M-O, ponto, era abreviatura de ilustríssimo. Então era muito comum, eu utilizei muito isso. Na correspondência comercial que eu expliquei para vocês, ainda usa-se muito, mas lá pode. Aqui nós estamos falando do serviço público, então aqui não pode mais. E antigamente era muito comum usar o digníssimo, né? Então por que caiu isso? Porque já subentende que se você foi eleito, foi nomeado ou passou no concurso, você já é digno e já é ilustre. Não precisa colocar essas palavras. Colocar já seria uma forma de puxa-saquismo, né? De ficar exaltando demais a pessoa, e isso já fere o princípio da impessoalidade. Algo também importante para nós é a palavrinha doutor. O manual é muito claro. Doutor não é tratamento, é título acadêmico. Tá escrito aí, como regra geral, empregue apenas em pessoas que tenham este título por terem concluído o curso de doutorado, né? Então, doutor a gente não troca nunca por senhor. Então, é muito comum vir em prova. Eu posso trocar senhor juiz por doutor juiz? Nunca. Senhor é tratamento, doutor é título. Quando que a gente usa o doutor? Geralmente antes do nome. Lembra assim, lá no diploma que está na parede dele, não está o nome dele lá? Não é ele que fez o doutorado? Então a gente coloca assim, senhor, juiz, doutor, fulano de tal. Quando a pessoa realmente tem doutorado. Mas espera aí, você falou do juiz, né? Será que todos os juízes têm doutorado? Então é muito comum, por tradição, na nossa sociedade, nós chamarmos os bacharéis, qualquer
qualquer bacharel. Pode ser um economista, pode ser um advogado, um médico, né? Um engenheiro, nós chamarmos de doutor. Especialmente os advogados e os médicos, não é verdade? Né? A gente já chama eles de doutor, mesmo sem ter doutorado. Para essas pessoas pode? Pode sim, por tradição. Mas nunca empregue se você não tem certeza, porque doutor é título. O tratamento senhor já vai conferir a devida formalidade exigida lá nas características da comunicação. Legal? Então, isso é algo que está sendo cobrado também bastante em prova. Os outros, né, pronomes de tratamento, nós temos aí o Vossa Senhoria, que nós já sabemos que vão ser empregados para todas as demais autoridades, né, que não seja lá, né, o reitor e a galera religiosa, tanto que eles nem têm senhoria lá e nem excelência, é diferente. E para os particulares. Então, nós particulares também somos Vossa Senhoria, tá? Como que é o vocativo para particular? Para autoridade, para cargo público, né? Senhor mais o cargo público, tá? Para o particular, ele não tem cargo público, então é senhor e o nome. Ou senhora e o nome, né? Senhor André, senhora Lúcia, desta forma. E no envelope do particular vai ficar assim, tá? Não tem no envelope do particular o pronome de tratamento sua senhoria, deveria ter para seguir o modelo lá da sua excelência, mas não tem, tá? Do particular. Se a autoridade for Vossa Senhoria, vai ter a sua senhoria, o senhor. Aqui, no particular, vai ser apenas ao senhor, ou, neste caso, a senhora com crase, o nome e o endereço postal. Continuando ainda na tela, verifique aqui os outros pronomes de tratamento. Vossa Magnificência, que é para reitor de universidade. E o vocativo para ele? Magnífico reitor. Então lembra assim, né? Muito fácil magnificência, mas lembra que lá na universidade, o que tem na universidade? Estudam-se várias ciências, né? Daí você lembra do ciência, mas é ciência, tá? Não é magnificência, tá? Lembra só do ci aí para te ajudar. E a galera religiosa, gente. Não tenho aqui uma fórmula mágica para explicar estes pronomes, mas eu tenho aqui uma forma, né, de te dizer por quê. É uma hierarquia. Então, aqui o cargo, o último cargo, né, que seria Vossa Reverência, é o início da carreira religiosa, que começa por sacerdotes, clérigos e demais religiosos. Então, o que eu vou dizer para vocês? Vamos primeiro ver os cargos, quais são as hierarquias, e depois vocês vão ver que o pronome de tratamento é muito mais fácil. Então, pensa assim, comecei na carreira religiosa, sacerdote, tá? Padre, clérigos, o pessoal que fica lá na cúria, e demais religiosos. Aqui estão as freiras também, né? As nossas freiras lá, as irmãs. E depois, isso são títulos dados pelo Papa, Monsenhor, cônegos e superiores religiosos. Então, ali nós temos, por exemplo, a Madre Superior do convento. Então, embaixo está a freira e em cima a madre. Daí nós temos arcebispos e bispos, que bom, eles estão na mesma hierarquia, fica fácil para nós. Depois de arcebispo e bispo, ou é cardeal e papa. Então, o papa também é um cardeal, mas ele foi eleito papa. Agora olha aqui os pronomes de tratamento como fica fácil. Então, sacerdote, né, essa primeira classe, Vossa Reverência, tá? Depois desse, gente, vai ser só reverendíssima, reverendíssima, reverendíssima. É muito comum nós ouvirmos chamar padre de reverendo, tá? Então,
pode, né, você fazer esse link e lembrar reverência, né? Porque pronome de tratamento é excelência. Sempre o vossa na frente. Legal? Daí começa o tal reverendíssima. Então, o primeiro pronome para o cargo seguinte, que são os monsenhores, ali os cônegos, é o quê? Vossa reverendíssima. Ou o quê? Ou vossa senhoria reverendíssima. Olha que legal, colocaram a palavra senhoria aqui. E por que eu acho legal? Porque olha o de cima, os arcebispos e bispos. Vossa excelência reverendíssima, olha que bacana. Como que você grava isso? Geralmente, nas comemorações, tanto do presidente quanto do governo estadual, né? Até mesmo lá o prefeito, eles adoram chamar um arcebispo ou um bispo, né, da Igreja Católica para dar ali uma bênção ou fazer ali uma questão ecumênica. Então pensa assim, tá? Pensa lá na presidente da República ao lado do arcebispo lá do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Quando teve lá a Jornada da Juventude. A presidente já não é excelência? O governador já não é excelência? Coloca excelência para eles também, porque eles estão todos juntos lá no evento. Legal? Depois nós temos o cardeal. Cardeal é eminência, gente. Então, eminência é algo totalmente diferente. Ou o quê? Vossa eminência reverendíssima. Lembra do reverendíssima que não sai mais do pé deles? Legal. No caso do cardeal, eles têm vocativo próprio. Gente, é só tirar, é só colocar o íssimo. Eminentíssimo senhor cardeal ou eminentíssimo e reverendíssimo senhor cardeal. E o mais simples de todo e mais fácil é o Papa, que nós chamamos de Vossa Santidade, e o vocativo para ele, Santíssimo Padre. Tá vendo como ficou fácil, gente? Fica bem tranquilo aí para nós essa situação. Dica de prova que eu dou para vocês. Cuidem com o Vossa Excelência e o Vossa Senhoria. É o que mais pede. Porque, por incrível que pareça, se cair reverência, reverendíssima, eminência ou magnificência, você vai saber que é Vossa Excelência, porque são únicos, tá? Então, é muito mais comum em prova cobrar esses dois. Mais uma parte comum das nossas correspondências é o fecho, tá? Fecho nós vimos onde que ele fica. No final do corpo do texto, antes da assinatura e da identificação do signatário. Então, o fecho, antigamente, lá naquele manual de 1937, que ele foi reformulado em 1990 e depois em 2002, então lá no de 1937, nós tínhamos 17 fechos. Eu estudei, né, eu comecei a estudar esse assunto no segundo grau, né, do meu colegial, né, lá em 1986, 87. Então, eu estudei desta forma. Nós fazíamos os fechos das correspondências da seguinte forma: reitero protestos de estima e elevada consideração, cordiais saudações e assim por diante. Então isso acabou. Isso não fazia parte daquela linguagem burocrática. Lembra lá do burocratês? Era realmente quase um poema. Então acabou. Hoje nós temos apenas dois: atenciosamente e respeitosamente. Só. Quando que eu vou usar esses dois? Hierarquia. Aí é hierarquia sem sombra de dúvida. Então, se você está mandando um documento, uma correspondência para uma pessoa superior ao seu cargo, respeitosamente. Neste, inclusive, o presidente da República, porque ele é a autoridade máxima dentro do Poder Executivo. Se você estiver mandando uma correspondência para uma pessoa da mesma hierarquia que a sua, ou inferior, atenciosamente. Por exemplo, os ministros. Entre ministros, eles não são a mesma hierarquia? Atenciosamente. Mas entre ministro
e presidente da República respeitosamente. Então, apenas isso, tá, pessoal? Olha só, uma pegadinha da banca CESP. Não é a nossa banca, mas eu gosto de dizer isso porque tem provas assim que pedem, principalmente o CESP, aí mais conhecimento. Teve uma prova que perguntou caso o presidente do Congresso Nacional estivesse enviando uma mensagem para a presidente Dilma. Qual seria o fecho? Gente, essa questão foi bem polêmica, vários erraram na prova, porque colocaram respeitosamente, por causa do inclusive a presidência da República. Mas nós estamos falando do manual da presidência. E outra, há hierarquia entre os poderes? Poder legislativo, executivo e judiciário, eles são autônomos, não há hierarquia. Então, entre os chefes de poder, atenciosamente. E o manual não fala isso. E, inclusive, tem um expediente típico para chefes de poder sem fecho no manual. Veja só que sacanagem, mas a palavra-chave é hierarquia. Então, não vai aí de forma alguma você se enganar com relação a isso, tá bom? Ficam excluídas desta fórmula as autoridades estrangeiras. Então, se cair na tua prova, você tem que mandar uma correspondência lá para o presidente Obama. Qual fecho você usa? Não sei. Essa é a resposta certa. Por quê? Porque estas pessoas estrangeiras, eles seguem ritos e tradições próprios, que estão regulamentados no manual de redação do Ministério das Relações Exteriores. Então, nós não precisamos saber. Esse manual não cai na nossa prova, então não sei. E, por incrível que pareça, isso já foi questão de prova, obviamente, da banca CESP, que é uma banca mais tradicional, né? A nossa banca Fundação Carlos Chagas ainda está novinha nas questões, então a gente, mesmo assim, né? A gente não corre o risco, acho, mas já estamos sabidos disso. Tá bom? Identificação do signatário é ali o nome e o cargo da pessoa que vai justamente assinar o documento. Esta identificação do signatário é que vai determinar o fecho, porque ali você vai ter o nome e o cargo da pessoa. Legal? É obrigatório, gente, nome e cargo, tá? O seu nome de batismo e o cargo. E já foi questão de prova uma besteira, né? Dizendo que o fato de ter ali o nome de batismo da pessoa na identificação do signatário fere o princípio da impessoalidade. Veja se tem cabimento uma coisa dessa, não tem nada a ver, tá? Ali é uma identificação própria e, obviamente, o cargo a que lhe compete, que é a atribuição que ele está falando no corpo do texto. Então, fecho, nome e cargo, mas exclui desta fórmula, tá? O quem? A presidente da República ou o presidente da República. Por quê? Ele não precisa colocar escrito lá na correspondência dele, por exemplo, a nossa presidente, Dilma Rousseff, presidente da República. Né, presidenta, né, horrível como ela gosta. Acredito que até ela deve usar só para formalizar o presidente, que só existe na cabeça dela. Tanto que provas de português e de redação oficial já caíram colocando presidenta, mas não fazendo perguntas com relação a este termo, porque nós sabemos que está errado, né? Não existe estudanta, não existe adolescenta, né? E a regra para isso é a mesma. Mas tudo bem, ela não precisa Dilma Rousseff, presidenta da República, ok? Ela simplesmente só pega a caneta e assina. Tá aí a grande característica. Legal? Nós temos uma recomendação
que, para evitar equívocos, não deixar a assinatura em página isolada. E a gente até já viu isso lá no modelo do documento. Então, para quê, né? No Brasil não ia nem precisar, né? Já pensou deixar a assinatura em página isolada? O que vai acontecer, né? Muda-se tudo a primeira folha e tá lá a assinatura. Então, transfira aí para esta página pelo menos uma última parte aí anterior ao fecho. Então, não é para deixar só o fecho e a assinatura na outra página, tá bom? Tem que transferir aí uma última parte. Agora nós vamos entrar numa parte bem importante da nossa disciplina, que é o padrão ofício, tá? O que é esse padrão, né? A segunda vez que a gente vai falar da palavra padrão. Né? Aqui nós vamos falar de uma diagramação única, de um modelo padronizado para certos documentos. Então, quem faz parte do padrão ofício? O ofício, o aviso e o memorando, tá? Esses três documentos se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma. Quer dizer, a finalidade deles é diferente, cada um serve para uma coisa, mas a forma, a formatação é igual para os três e para eles terão partes obrigatórias que precisarão constar. Então, para uniformizá-los, a gente adotou aí uma diagramação única. Legal? Então acompanhe aí na tela, fica muito fácil porque nós já vimos isso na prática ali no modelo do documento, então agora ficou bem sossegado. A primeira parte começa lá, tipo e número do expediente seguido da sigla do órgão que expede. Tá vendo como não começa com o cabeçalho? Porque o cabeçalho, ele só é obrigatório para o ofício, para nenhum mais. Então, não poderia estar aí, porque aí são partes obrigatórias para o ofício, aviso e memorando. Então, o tipo do documento, dê uma olhada lá. Você pode abreviar memorando com mem, nada de memo, tá? Na iniciativa privada é muito comum. O número, que é um número crescente, né? Tem que ter o ano, porque todo ano zera. E ali, no final, a sigla do órgão, no caso ali, Ministério da Fazenda. Aviso por extenso, da mesma forma, ali nós temos SG, que é a Secretaria Geral, e ofício, OF ponto. Lá no modelo do documento você viu ofício por extenso, então pode as duas formas. E ali, MME, Ministério de Minas e Energia. A data, local e data sempre desta forma, do lado direito, né, alinhamento à direita, um assunto que é um resumo do teor do documento, e como nós já vimos um documento, vocês perceberam que existe uma elegância, né? Não existe abuso de negrito. Então essa única parte realmente que vem em negrito é o corpo do assunto. A palavra assunto não, e vem alinhado à esquerda. Destinatário, e aqui eu quero fazer um asterisco para vocês, né? Uma observação. Por quê? No padrão ofício está dizendo o nome e o cargo da pessoa a quem é dirigida a comunicação. Tá vendo o nome e o cargo? Mas isso é diferente, tá? No ofício nós temos nome, cargo e endereço, do jeitinho lá daquele envelope que a gente viu. No aviso é somente o nome e o cargo. E no memorando, somente o cargo. A gente vai falar um pouco mais disso quando nós estivermos falando dos tipos dos documentos, daí vai ficar bem tranquilo na sua cabeça, tá bom? Com relação às outras partes, gente, o texto, tá? Como que a gente pode falar aí do texto? Então nós temos, e você pode imaginar, você já escreveu aí, já viu pelo menos as pessoas escreverem várias correspondências, e você mesmo... no teu e-mail, quando você manda aí para os teus colegas, você tem textos no qual você vai mandar para a pessoa e ela não sabe o assunto, né? Daí você vai fazer, obviamente, uma introdução, vai falar o desenvolvimento, vai fazer o desenvolvimento e vai colocar a conclusão. E também há textos de mero encaminhamento. O que é isso? É muito comum na administração pública a gente mandar um texto mais ou menos assim: encaminho para as suas
providências, o ofício número tal, ponto. Ou encaminho, anexo o processo número tal, para sua apreciação. Atenciosamente ou respeitosamente, assino o nome e cargo. Então, quando a gente só está encaminhando, não há necessidade de introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é este primeiro parágrafo ou parágrafo único? É a introdução. Então, neste momento, quando o texto for de mero encaminhamento, o desenvolvimento é facultativo. Quer dizer, se eu quiser colocar alguma coisa ali, né, a mais para complementar, é claro que eu posso colocar. Senão, não há nada de desenvolvimento nesses avisos ou ofícios de mero encaminhamento. Então, gente, pensa assim comigo. Quando nós temos, tá? Isto é um padrão, nós estamos falando de padrão ofício, vai te ajudar muito. Quando nós temos um assunto que não é de mero encaminhamento, nós vamos ter que colocar introdução, desenvolvimento e conclusão. Sempre a introdução no primeiro parágrafo. E o que vai na introdução? O assunto. O que eu quero, o que eu estou reclamando, o que eu estou pedindo. Sempre, tá? O desenvolvimento, lembra lá da concisão? A ideia principal e a secundária? A ideia principal está no primeiro parágrafo, é o que eu quero. E o desenvolvimento vai complementar essa ideia principal. Se o texto tiver mais de uma ideia, coloque em parágrafos distintos, que vai, obviamente, conferir aí maior clareza, né, na sua expressão. E o que é a conclusão? Conclusão é o momento em que a gente reitera ou reafirma aquilo que a gente está querendo. Então, por exemplo, se nós estamos mandando um processo para que a pessoa aprecie ou dê ali o seu posicionamento, o seu parecer, no final nós colocamos assim: ficamos no aguardo de seu pronunciamento, atenciosamente ou respeitosamente, e pronto. Legal? Então a gente reitera o pedido. Então isso ajuda muito. Por quê? Já caiu numa prova da Fundação Getúlio Vargas um modelo de ofício e uma das alternativas era: qual é o assunto do ofício? Gente, olha só o que eles colocaram. Um assunto no primeiro parágrafo, outro assunto no segundo, daí um desenvolvimento do segundo assunto e um terceiro assunto no último parágrafo. Qual era a resposta correta? Primeiro parágrafo. Não tem, gente, não pode, né? Obviamente os demais parágrafos estavam errados. Então, cada assunto no seu devido lugar no primeiro parágrafo, e esse primeiro parágrafo aí se confunde com o parágrafo de abertura, porque a gente já coloca ali a questão direta. Olha só, gente, nesta introdução, evite, tenho a honra de, tenho o prazer de, cumpre-me informar que, venho por meio desta, meu Deus, venho por meio desta é um jargão, nós chamamos isso de chavão, tá? Chavão, né? Que são palavras prontas, né? Eu me lembro bem quando eu estava lá no meu segundo grau, né? A professora falava assim: como que vocês iniciam carta? Comece pelo chavão. Venho por meio desta, é com muito prazer, sabe? Era comum a gente fazer isso, tá? Então, não existe mais. Legal? E desenvolvimento e conclusão. O que cabe a nós uma atenção especial são realmente os textos de mero encaminhamento. Lembrando que os parágrafos devem ser numerados, como a gente já viu ali no exemplo, exceto se eles vierem em títulos, né? Títulos, itens e subitens, né? Título, subtítulo, itens, subitens, ou vem letrinha ou vem número, tá? Não precisa ser aí as duas formas. Para os textos de mero encaminhamento, nós temos o seguinte: ou a gente está encaminhando alguma coisa que a pessoa nos solicitou, ou a gente está encaminhando uma coisa que a pessoa não solicitou. Daí a gente vai ter que dizer para ela o porquê que eu estou encaminhando, o prazo, o que eu quero e tudo mais. Então é exatamente isso que está aqui e é claro, óbvio que a gente está falando isso. Então está dizendo assim, ó,
deve iniciar sempre com referência ao expediente que solicitou o caminhamento. Gente, isso é fantástico. Em resposta ao ofício número tal, da data tal. Em resposta ao seu e-mail, datado de tal, entende? Nunca, e vem muito em prova. Em resposta ao seu ofício, venho comunicar que estamos bababababá. Que ofício, tá? Conforme a última reunião. Que última reunião? Né? Última, mas última de quando? Né? Do ano passado, né? Então, nós temos isso daí. Então, sempre iniciar com isso. E caso a pessoa não saiba, a gente está encaminhando para ela não sabe o que é. Obviamente, nós vamos ter que falar mais coisa. Então, já inicia com o objetivo, encaminhamos, a palavra encaminhamos o processo de número tal, da data tal, referente de tal assunto, para que você faça isso e isso. Exatamente ali, ó, tá? Deve encaminhar os dados completos do documento, tipo, data, origem, signatário, assunto, tá? E a razão pelo qual está sendo encaminhado. Então, ali, o manual traz duas fórmulas para você, tá? E fica bem assim mesmo, em resposta ao aviso tal, da data tal, encaminho, anexa, cópia e todo esse dizer ali. Só lembrar para vocês a questão do anexo, anexa e em anexo. Tá? Em anexo, gente, é um advérbio de modo, tá? É a forma, é o modo que eu estou enviando. Vai entre vírgulas e não flexiona. Em anexo, preposição anexo. Quando você coloca anexa ou anexo, você tem que flexionar a palavra com o gênero do documento. Então, anexa, cópia. Anexa, carta. Anexo, telegrama. Anexo, processo, relatório. Legal? Só uma dica gramatical para que a gente não se perca. Daqui a pouquinho a gente continua, ok?